Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Vamos a abrir un pasaje ahí, el pasaje conocido de 1 Corintios capítulo 11. Vamos abrir uma passagem conhecida aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, donde Pablo nos habla de la cena. aonde Paulo nos fala da ceia. Ahora nuestro interés no es hablar directamente del pasaje que habla acerca de la cena y su institución, Agora, o nosso interesse não é falar diretamente dessa passagem que fala a respeito da ceia e da sua instituição, sino queremos resaltar un poco el contexto en el cual Pablo nos habla de la cena. senão queremos ressaltar um pouco esse contexto do qual Paulo está falando a respeito da ceia. El pasaje de la institución de la cena viene desde el 1 Corintios capítulo 11, 23, A passagem a respeito da ceia vem na epístola de 1 Coríntios, capítulo 11, desde o versículo 23 hasta el verso 26. até o verso 26. Ahí Pablo repite prácticamente lo que habían hablado los apóstoles en los evangelios. Aí Paulo repete praticamente tudo aquilo que os apóstolos já haviam falado nos evangelhos. Ahora, muchas veces nosotros hacemos una lectura Agora, muitas vezes nós fazemos uma leitura descontextualizando descontextualizando lo que Pablo está tratando en la epístola primera a los Corintios. aquilo que Paulo está tratando nessa epístola de 1 Coríntios. Si bien Pablo va a hablar de la institución de la cena, Paulo vai falar, obviamente, da instituição da ceia. pero el contexto, Porém, o contexto, tanto anterior como siguiente, tanto anterior como o seguinte, nos muestra que Pablo está tratando un asunto, mostra a nós que Paulo está tratando um assunto un problema que está sucediendo en la iglesia de Corintio. e um problema que está acontecendo na igreja de Corinto. Entonces vamos a hablar un poco de esa realidad que estaba viviendo la iglesia de Corintio, Então, nós vamos falar um pouco dessa realidade que está acontecendo na igreja em Corinto, para que podamos acercarnos a la cena del Señor para que nós possamos nos aproximar da ceia do Senhor con el mejor espíritu. com um espírito melhor. Amén. Amém? Entonces vamos a leer desde el verso 17, 1 Corintios 11, verso 17. Então, vamos ler desde o verso 17, 1 Coríntios 11, 17. Pablo está tratando una serie de problemáticas que existen en la iglesia de los Corintios. Paulo está tratando uma série de problemas que existem na igreja de Corinto. Venía tratando algunos problemas relacionados con la figura de la mujer en la iglesia, Ele vinha tratando alguns problemas relacionados com a figura da mulher na igreja. alaba a la iglesia porque algunos mandamientos y ordenanzas que él había dejado se estaban cumpliendo, Ele louva a igreja porque alguns mandamentos e ordenanças que ele havia deixado para a igreja estão sendo cumpridos. pero ahora él va a tratar el problema que hay en relación a la cena. Porém, agora ele vai tratar do problema em relação à ceia. Y él mira cómo él comienza diciendo: E veja como ele começa dizendo: pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porém, ao vos anunciar isso que segue, não vos louvo, porque no os congregáis para lo mejor, porque vós não vos congregais para o melhor, sino para lo peor. senão para o pior. Entonces, esto que Pablo va a hablar, Então, isso que Paulo vai falar agora, lo habla en un ambiente ele fala num ambiente de corrección, de correção, porque lo que estaban haciendo los corintios no era algo de alabar. porque o que os coríntios estavam fazendo não era algo digno de louvor. Pablo nos dice acá en este pasaje que la congregación, o sea, la reunión de los santos, Paulo nos diz aqui nessa passagem que a congregação, ou seja, a reunião dos santos, se estaba volviendo para lo peor. estava se tornando para o pior. Y él va a explicar cuál es el asunto. E ele vai agora explicar qual é o assunto. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, Pois, em primeiro lugar, quando vos reunis como igreja, oigo que hay entre vosotros divisiones, ouço que há entre vós divisões, y en parte lo creo. e em parte o creio. O sea que la iglesia de Corintios Ou seja, dizer que a igreja de Corinto comenzó a caracterizarse
começou a ser caracterizada por una iglesia problemática. como uma igreja problemática. Ya el capítulo 1 y 3 nos había hablado Já no capítulo 1 e 3 ele havia falado que la iglesia estaba optando en un sectarismo ministerial. que a igreja estava optando por um sectarismo ministerial. Unos decían que eran de Pablo, Uns falavam que eram de Paulo, otros que eran de Pedro, outros de Pedro, otros que eran de Cefas, outros de Cefas, y el asunto era tal e o assunto era tal que había llegado a los oídos de Pablo. que às vezes isso chegava aos ouvidos de Paulo. Y dice él, E ele disse, acuerde que él va a tratar de la cena del Señor, e lembre-se que ele vai tratar com relação à ceia do Senhor. pero él trata de la cena del Señor Porém, ele trata da ceia do Senhor en una iglesia em uma igreja que, aunque se reúne como iglesia, que ainda que se reúne como igreja, aún su expresión de reunión y su partimiento de pan ainda a sua expressão de reunião e o partir do pão atenta contra lo que ella profesa. atenta diretamente contra aquilo que ela está professando. Y sigue diciendo, E segue dizendo, en el 19, no 19, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, porque é necessário que entre vós haja divisão, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. para que seja manifesto entre vós os que são aprovados. Aunque entonces Pablo sabe que hay divisiones, Então Paulo sabe que existem y divisões. de alguna manera Pablo dice que eso se da E de alguma forma Paulo fala que isso acontece para que los corazones sean probados. para que os corações sejam provados. Ahora sigue diciendo, Agora segue dizendo, cuando pues os reunís vosotros, quando pois vos reunis, esto no es a comer la cena del Señor. não é para comer a ceia do Senhor. Ahora Pablo ya va a tratar directamente el problema de la cena, Agora Paulo vai tratar diretamente a questão da ceia. porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, Porque comendo cada toma antecipadamente sua própria ceia. y uno tiene hambre y otro se embriaga. E tem fome e outro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, Ou porventura não tendes casas onde comer e beber? o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que não têm nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Que vos direi? Os louvarei? Nisto não vos louvo. Entonces mire el contexto histórico de la iglesia en Corinto. Então veja o contexto histórico da igreja em Corinto. Parece ser que las iglesias en el primer siglo, Parece nos mostrar que as igrejas no primeiro século, ellas se acostumbraban a comer juntas antes de la reunión de la cena. elas tinham o costume de comer juntas antes da reunião da ceia. Ese tipo de comidas se llamaron en la historia las fiestas ágape. Esse tipo de comida era chamado na história de festas ágape. Entonces los hermanos cada uno traía algo de comida, Então cada dos irmãos trazia algo de comer, reunían la comida, reuniam essa comida, comían juntos comiam juntos y después participaban de la cena, e depois disso participavam da ceia, del pan y del vino. do pão e do vinho. Ahora es increíble comenzar a pensar una asamblea de hermanos Agora é incrível começar a pensar a respeito de uma assembleia de irmãos, donde hay hermanos más ricos y hay hermanos más pobres, onde existem irmãos mais ricos e irmãos mais pobres, y donde comienza a sectorizarse la iglesia e onde a igreja começa a ser setorizada. y los más ricos comen de lo que ellos traen, E os mais ricos comem daquilo que eles mesmos trazem, haciendo a un lado los pobres deixando de lado os y pobres, comiendo tal y bebiendo de tal manera e comendo e bebendo de tal forma que terminan embriagándose que eles terminam embriagados y llegan a la mesa del Señor e chegam na mesa do Senhor borrachos. bêbados. Imagínate el ambiente de la iglesia de Corinto. Imagine então esse ambiente da igreja de Corinto. No sé qué iglesia uno pueda comparar a la iglesia de Corinto, Não sei que igreja alguém pode comparar à igreja de Corinto. ni las neopentecostales Nem as neopentecostais dan para la iglesia de Corinto. são
páreo para a igreja de Corinto. Entonces el asunto era muy serio. Então o assunto ali era muito sério. Ahí en el verso 27, No verso 27, después de hablar de la cena, depois de falar da ceia, él vuelve al asunto problemático. ele volta ao assunto problemático. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, De maneira que qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, mire estas frases tan serias, veja essas frases tão sérias, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O sea que este ambiente Ou seja, esse ambiente de división, de divisão, de menosprecio a los pobres, de menosprezar os pobres, de exceso en la comida y en la bebida, de excesso do comer e beber, hacía que las personas llegaran a la mesa sin la dignidad que esta mesa debería tener. fazia com que as pessoas chegassem à mesa sem a dignidade que essa mesa deveria ter. Y dice Pablo que esto hacía que estos hermanos fueran culpables E diz Paulo que isso fazia com que esses irmãos fossem culpáveis. del cuerpo y de la sangre del Señor. Culpáveis do corpo e do sangue do Senhor. Ahora dice en el 28, E no 28 vai dizer agora: por tanto, portanto, dessa maneira, pruébese cada uno a sí mismo examine-se cada um a si mesmo, y coma así del pan y beba de la copa. e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ahora mire el asunto serio, hermanos. Agora veja o assunto sério, irmão. La copa, O cálice, que es de bendición, que é de bênção, se puede volver un asunto de juicio. pode se tornar um assunto de juízo. El hermano Len Morris decía, O irmão Leon Morris dizia: el lugar de la comunión, que era un acto eminentemente edificante, no lugar da comunhão, que deveria ser um ato eminentemente edificante, estaba teniendo un efecto destructor en la iglesia. estava acontecendo um efeito destrutivo na igreja. Ahora vamos a ver un poco algunos otros pasajes Agora nós vamos ver um pouco de algumas outras passagens que nos muestran el carácter de lo que debería ser una iglesia, que nos mostram o caráter do que deveria ser uma de lo que igreja, deberíamos ser nosotros como cristianos. do que nós como cristãos deveríamos ser. A veces nosotros perdemos las cosas más esenciales y más simples de la fe. Às vezes nós perdemos as coisas mais essenciais e mais simples relacionadas à fé. Podemos leer primera de Juan capítulo 3, Vamos ler na primeira epístola de João, capítulo 3. que como algunos hermanos dicen, Juan tenía el ministerio de remendar las redes. Que, como alguns irmãos diziam, João tinha o ministério de remendar as redes. Parece que Juan trata asuntos Parece que João trata a respeito de assuntos muy simples, muito simples. pero que en el último momento, en los últimos tiempos Porém, nos últimos tempos de la iglesia en el primer siglo, da igreja no primeiro século, se habían perdido. haviam se perdido esses assuntos. Especialmente usted nota que Juan habla bastante del amor. Especialmente você percebe que João fala bastante a respeito do amor. Porque si hay algo que nos enseña la cena del Señor, Porque se existe algo que a ceia do Senhor nos ensina, es el amor sacrificial de Cristo. é o amor sacrificial de Cristo. La entrega de Él por nosotros. A entrega dele por nós. La mayor expresión del amor de Dios hacia el hombre. A maior expressão do amor de Deus em relação La ao homem. cruz. A cruz. Ahora, Agora, nosotros nós, como pueblo del Señor, como povo de Deus, que hemos conocido tal amor, que temos conhecido tal amor, ahora somos llamados a ciertas cosas. agora nós somos chamados a certas coisas. Recuerde el contexto de la iglesia de Corintio. E recorde esse contexto da igreja em Corinto. Dice ahí Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Disse aí na primeira epístola de João 3,16. En esto hemos conocido el amor, E nisso temos conhecido o amor, en que Él puso su vida por nosotros. em que Ele colocou a sua vida por nós. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Também nós devemos colocar nossas vidas pelos irmãos. O sea, la esencia del mensaje de Cristo
A essência da mensagem de Cristo es que de la manera que Él nos amó, é que da mesma maneira como Ele nos amou, ahora debemos amarnos los unos a los otros. agora nós devemos amar uns aos outros. Ahora es increíble Agora é incrível una asamblea como Corintio uma assembleia como Corinto, que dice que profesa el amor de Cristo que diz que professa o amor de Cristo, y los hermanos están los unos a los otros, e os irmãos estão uns aos outros, menospreciándose, se menosprezando, aborreciéndose, se aborrecendo, se dividiéndose dividindo y estando los unos contra los otros. e estando uns contra os outros. Qué iglesia tan problemática la de Corintio. Que igreja tão problemática de Corinto. Ahora, un hermano hablaba Agora um irmão falava que es terrible que é terrível, que muchos de los que hablamos acerca de la iglesia, que muito daquilo que falamos a respeito da igreja de la vida de la iglesia, e da vida da del igreja, cuerpo de Cristo, do corpo de Cristo, muchas veces somos los promotores de grandes divisiones y grandes problemas entre nosotros mismos. muitas vezes somos grandes promotores de divisões e problemas entre nós mesmos. Los que hablamos de la E iglesia, nós que falamos da igreja, los que hablamos de unidad. nós que falamos de unidade. Es una contradicción, E isso é uma contradição, mas así ha existido. mas assim acontece. Si usted estudia Se você estuda los tal vez 2 o 3 movimientos más grandes talvez 2 ou 3 maiores movimentos desde el siglo XVIII finales y siglo XIX, desde o século XVIII e finais do século XIX, que hablaron de la iglesia, que falam da igreja, del amor de la iglesia, do amor da igreja. y fueron movimientos que terminaron terriblemente divididos. E foram então movimentos que terminaram terrivelmente divididos. Hay libros completos, Existem livros completos sobre isso. y eso es una contrariedad. E isso é uma contradição. Imagínate a los ricos Imagine você, os ricos, menospreciando a los pobres, menosprezando os pobres, emborrachándose se embebedando y dividiéndose. e se dividindo. Cuando aquí dice Quando aqui diz que el que tiene bienes de este mundo que aquele que tem bens desse mundo y ve a su hermano tener necesidad e vê o seu irmão tendo necessidade y cierra contra él su corazón, e fecha contra ele o seu coração, ¿cómo mora el amor de Dios en como él? morará o amor de Deus nele? Ahora salgamos de la idea de la asamblea. Agora nós saímos da ideia da assembleia Pensemos personalmente. e pensemos em nós mesmos, pessoalmente. Cuán sutilmente Quão sutilmente y cuán fácilmente nuestro corazón es inclinado e quão facilmente o nosso coração é inclinado a cerrar nuestro corazón contra alguien, a fechar o nosso coração contra alguém, a cerrar nuestro corazón contra nuestro hermano. a fechar o nosso coração contra o nosso irmão. Es muy sutil, E isso é muito sutil, es muy fácil. muito fácil. Hace poco yo estaba haciendo un arreglo en mi casa Faz pouco tempo eu estava fazendo uma organização na minha casa y contraté un hermano e contratei um irmão y le pedí al hermano que hiciera algo. e pedi a esse irmão que fizesse algo. Algo simple. Algo muito simples. Le estábamos pagando por eso. E nós estávamos pagando por isso. Y él dijo que no lo iba a hacer. E ele disse que não ia fazer. No le gustó que le pidiéramos que hiciera el asunto. Não, ele não gostou que nós pedíssemos que ele fizesse esse assunto. Y contestó de una manera como maleducada. E respondeu de uma maneira como que mal educada. Y en el momento, E naquele momento, nuestro corazón o nosso coração se comenzó a llenar de cosas contra nuestro hermano. começou a se encher de coisa contra o nosso irmão. Entonces él habló feo. Então ele falou de maneira Inadecuada. grosseira, inadequada. Entonces de este lado también se le respondió de manera inadecuada. Então alguém pode responder também de maneira inadequada. Y en un segundo, E em poucos segundos, algo que era muy tranquilo algo que poderia ser muito tranquilo se volvió turbulencia. se tornou uma turbulência. La carne, A carne, nuestros corazones, os nossos corações, nuestro orgullo, o nosso orgulho nuestra sensibilidad natural e a nossa sensibilidade natural puede volver cualquier pequeña cosa pode tornar qualquer pequena coisa gran problema. grande problema. A veces no es entre los pobres y ricos. E às vezes não é um assunto entre pobres e ricos. A veces es un asunto entre el esposo y la esposa, Às vezes é um tema entre o esposo e a esposa, el esposo y el hijo,
o esposo e o filho, el hermano que preside y el otro hermano. o irmão que preside e um outro irmão. ¿Por qué estamos hablando de esto? E por que nós estamos falando disso? Porque es una tentación muy del hombre Porque é uma tentação muito característica do homem, darle lugar a la carne, dar lugar à carne, a la ira, à ira, a los celos, aos zelos, a la enemistad, à inimizade, a la amargura. à amargura. Y muchos de los que dejamos que esas cosas crezcan en nuestro corazón, E muitos de nós deixamos que essas coisas cresçam no nosso coração. nos separamos en nuestro corazón de las personas, Separamos o nosso coração em relação às pessoas, nos endurecemos, nos endurecemos, nos justificamos, damos justificativas, nos amargamos, ficamos amargos, murmuramos. murmuramos. Y muchos de esos que están viviendo esa realidad E muitos desses que estão vivendo essa realidade vienen continuamente, vêm continuamente, cada primer día de la semana, a cada primeiro dia da semana, a la mesa del Señor. à mesa do Senhor. Y eso es venir indignamente. E isso é vir indignamente. Nuestro corazón Nosso coração debe ser constantemente llevado deve ser levado constantemente por el amor de Dios pelo amor de Deus, a la paz, à paz, al perdón, ao perdão a la reconciliación. e à reconciliação. Pablo le había dicho a los corintios antes: Paulo havia dito aos coríntios antes: ¿acaso no puedes llevar el agravio? por um acaso você não podem levar o agravo? Cuando sucedió esto que les cuento con el hermano, Quando aconteceu isso que eu contei para vocês em relação ao irmão, mi esposa sirvió la mesa para el almuerzo minha esposa serviu a mesa para o almoço y yo salí a orar, e eu saí para pero orar. tenía el corazón así Mas eu tinha o coração revolto, turbulento turbulento. y le pedí: Señor, ayúdame, E pedi: Senhor, me ajude, ayúdame, me ajude. y ayúdalo a él. E ajuda ele também. No es algo tan serio Não é algo tão sério para que yo tenga algo contra mi hermano. para que eu tenha algo contra o meu irmão. Entonces iba de regreso, entonces volví a la mesa Então eu voltei à mesa y otro hermano que estaba ahí e um outro irmão que estava conosco me dijo: me disse: no se te olvide que es tu hermano. não esqueça que ele é o teu irmão. Sí, está trabajando para ti, Sim, ele está trabalhando para você. tiene un deber. Tem um dever, No se te olvide que es tu hermano. mas não esqueça que ele é teu irmão. Cuando él se sentó a la mesa, E quando ele se sentou na el hermano mesa, que nos estaba trabajando, o irmão que não estava trabalhando, nos estaba que trabajando. estava trabalhando para nós, Yo dije: Señor, disse: Senhor, que no se me olvide que es mi hermano. que ele não se esqueça que também é meu irmão. No, que a mí no se me olvide. Que eu não esqueça que ele é meu irmão. Entonces le hablé para el hermano: Então falei para o irmão: hermano, irmão, si en algo te molestó, si en algo no te gustó el asunto, se algo te desagradou, se não, você não gostou do assunto, perdónanos. nos perdoe. Inmediatamente yo le dije eso, Imediatamente após eu ter dito isso, la cara del hermano a face do irmão se desarmó. se desarmou. Volvió la paz. Voltou a paz. Ahora, ¿por qué muchas veces nuestros problemas prosperan y crecen? Agora, porque muitas vezes os nossos problemas prosperam e crescem? Orgullo. Orgulho. Debajo de todo, hermano, Debaixo de tudo está el orgullo. está o orgulho. No nos gusta ser heridos, Não nos é agradável ser feridos. no nos gusta ser Não menospreciados, gostamos de ser menosprezados. no nos gusta agachar la cara, Não gostamos de baixar a face. no nos gusta soportar al otro. Não gostamos de suportar o outro. Muchas veces justificamos, Muitas vezes nós nos justificamos. pero debajo de todo hay un pecado de orgullo. Mas, porém, debaixo de tudo existe um pecado do orgulho. Y dice aquí Juan, E João vai dizer aqui, y en el verso 18: hijitos míos, no verso 18: Filhinhos, no amemos de palabra ni de lengua, não amemos de palavra nem de língua, sino de hecho y de en verdad. senão de fato e verdade. Y en esto que conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él.
E nisso conhecemos que somos da verdade e asseguramos nosso coração diante dele. O sea que es en el amor, Ou seja, esse é o amor, es en nuestros relacionamientos esse nossos relacionamentos, que nosotros sabemos si estamos en la verdad o no. é que nós, através disso, que sabemos se estamos na verdade ou não. Hubo un pasaje que el Señor explicó acerca del juicio de las naciones. Houve uma passagem que o Senhor explicou acerca do juízo das nações. Y el Señor decía que Él iba a recompensar a unos y castigar a otros. E o Senhor dizia que ia recompensar a uns e castigar a outros. Y preguntaron, pero ¿por qué, Señor, si nosotros nunca te visitamos, nunca fuimos a la cárcel, nunca hicimos nada por ti? E disseram, por que, Senhor, se nós nunca te visitamos, nunca fomos à prisão, nunca fizemos nada por ti? ¿Y saben qué responde el Señor, hermanos? E sabe o que o Senhor responde, irmãos? De cierto os digo que cuanto a mí a uno de estos pequeños hiciste, Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos fizestes, a mí lo hiciste. a mim fizestes. O sea, lo que yo le hago a uno Ou seja, aquilo que eu faço para alguém, de los pequeños del Señor, daqueles pequenos do Senhor, al Señor se lo hago. ao Senhor foi feito. Sea bueno Seja bom o sea malo. ou seja o mal. O sea que cuando los ricos Ou seja, que quando os ricos menospreciaban a los pobres, menosprezavam os pobres los humillaban por la comida, e humilhavam por causa da los comida hacían a un lado, e deixavam eles de um lado, ¿a quién se lo estaban haciendo? a quem eles estavam fazendo? Ahora, por eso es tan importante cuando el Señor dice que bienaventurados los que tienen un corazón limpio, hermanos. Agora, por isso que é importante que o Senhor diz que bem-aventurado é aqueles que têm um coração limpo. Volvamos ahí a 1 Corintios 11:20, una frase que el Señor dice. 1 Coríntios, voltemos aí numa frase que o Senhor diz. Cuando pues os reunís vosotros, Quando, pois, vos reunides, esto no es comer la cena del Señor. isso não é para comer a ceia do Senhor. O sea que cuando una iglesia Ou seja, quando uma igreja está girando en torno a problemas está girando em torno de problemas entre los hermanos, entre os irmãos, a pesar de que ellos realicen apesar de eles realizarem el acto externo o ato externo delante del Señor, diante do Senhor, eso no es comer la cena. isso não é comer a ceia. Porque aunque al Señor le interesa el acto externo porque nos manda hacerlo, Porque ainda que ao Senhor interesse esse ato externo, porque Ele mesmo manda nos fazer, Él le interesa que nuestro corazón corresponda a la realidad que estamos anunciando. Ele tem um maior interesse que o nosso coração corresponda a essa realidade que Ele está buscando. Al Señor no le interesa solo el ritual, Ao Senhor não interessa apenas o ritual, solo el anuncio. só o anúncio. Al Señor le interesa la condición espiritual con la que nos acercamos. Ao Senhor interessa também a condição espiritual com a qual nós nos aproximamos. Mira lo que dice Pablo ahí en el capítulo 5, verso 8 en relación a esto. Veja o que diz Paulo aí no capítulo 5, verso 8, em relação a isso. Así que celebremos la fiesta. Por isso celebremos a festa. ¿Pero cómo? Porém como? No con la vieja levadura, Não com o fermento velho, ni con la levadura de malicia y de maldad, nem com o fermento da malícia e da maldade, sino con panes sin levadura, senão com pães asmos, sem fermento, de sinceridad y verdad. da sinceridade e da verdade. O sea que Pablo anima a los hermanos a celebrar la fiesta, Ou seja, Paulo anima, encoraja os irmãos a celebrar a festa, pero sin. porém sem. O sea, hay cosas que no tienen que estar en la fiesta. Ou seja, existem coisas que não devem Hay estar na cosas que festa. tienen que sacarse de la fiesta. Existem coisas que têm que ser tiradas da festa. Toda malicia, Toda malícia, toda maldad, toda maldade, toda ira, toda ira tiene que sacarse. tem que ser tirada. Jesús un día dijo: Jesus um dia disse: cuando vengas al altar,
quando vieres ao altar y te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, e te lembres de que o teu irmão tem algo contra ti, deténgase, pare, no ofrezca en el altar, detenha-se e não ofereça nada no altar. vaya, Vai, reconcíliese con su hermano reconcilia-te com teu irmão y ahí sí venga. e depois disso venha. ¿Qué está diciendo Jesús? O que Jesus está nos dizendo? Sí debemos celebrar, Sim, nós devemos celebrar, pero todo lo que no corresponda a la celebración tiene que ser cortado y dejado fuera. porém tudo que não corresponda à celebração tem que ser cortado e deixado fora. Aquí el asunto no es si fue justo o fue injusto, Aquele assunto não é se foi justo ou injusto, si usted tiene la razón o no tiene la se razón, você tem razão ou não. si usted tiene algo en su corazón. Se você tem algo em seu coração, Hay un mandamiento de que lo deje afuera. tem um mandamento que você deixe pro lado de fora. Y no es que lo deje afuera en la puerta E não estamos dizendo que é do lado de fora da porta. y que usted salga y siga con el asunto. E que você continue com esse assunto. Cuando decimos que lo deje fuera, Quando nós dizemos que deixe fora, es que lo queme afuera. é que você queime lá fora. Habían cosas en el altar, en los sacrificios, Haviam coisas no altar e nos sacrifícios. en la tipología de Levítico. Na tipologia de Levítico, Había unas figuras sobre el pecado, havia algumas figuras a respeito do pecado, donde unas partes de los animales onde algumas partes dos animais no se podían quemar en el altar. não podiam ser queimadas no Esas altar. partes tenían que ser quemadas afuera, Essas partes tinham que ser queimadas do lado de fora, hechas cenizas lançadas nas cinzas y lanzadas lejos. e lançadas muito longe. ¿Qué quiere decir O eso? que isso quer dizer? En el altar de Dios, No altar de en la Deus, presencia de Dios, na presença de Deus como pueblo de Dios, e como povo de Deus, no podemos tener cosas en nuestro corazón que contradigan nuestro testimonio. não podemos ter coisas no nosso coração que contrariem o nosso testemunho. Eso tiene que ser quemado afuera, Isso tem que ser queimado hecho fora cenizas e lançado nas cinzas y olvidado. e esquecido. ¿Cómo, hermano? E de que maneira, irmãos? De la manera que Cristo hizo con nosotros. Da mesma forma que Cristo fez conosco. ¿Cómo debo perdonar, hermano? Como eu devo perdoar, irmão? De la manera que Cristo hizo con nosotros. Da maneira que Cristo fez conosco. ¿Cómo debo amar? Como eu devo amar? De la manera que Cristo hizo por nosotros. Da mesma forma como Cristo fez conosco. Esto es un asunto muy sencillo de la fe, ¿no? Isso é um assunto muito simples em relação à fé. Pero usted no se imagina la cantidad de hermanos Mas você não pode imaginar a quantidade de irmãos que vienen domingo tras domingo a una reunión que vêm domingo após domingo numa reunião y su corazón es una turbulencia, e o seu coração está turbulento, lleno de amargura, cheio de amargura, lleno de cosas. cheio de coisas. Y hacemos indigna la cena del Señor. E tornamos indigna a ceia do Senhor. Es más, como dice Pablo a veces, E é mais, como Paulo falou, eso no es la mesa del Señor. isso não é a mesa do Senhor. Porque si nuestra realidad interna no corresponde al acto externo, Porque se a nossa realidade interna não corresponde ao ato externo, no tiene valor. não há valor. Una vez Jesús dijo, Uma vez o Senhor Jesus disse: uno de los que está aquí en la mesa me entregará. dos que está aqui na mesa me entregará. Jesús no dijo quién. Jesus não falou quem era. Tal vez la mayoría de los que estamos acá Talvez a maioria dos que estamos aqui tenemos un corazón limpio. temos um coração limpo. Pero Jesús dijo eso a todos. Porém, Jesus falou isso para todos. Y fue interesante E foi muito interessante que los apóstoles comenzaron a decir uno por uno, que os apóstolos começaram a dizer um por um: ¿seré yo maestro? serei eu, mestre. ¿Seré yo maestro? Serei eu, mestre. ¿Seré yo maestro? Serei eu, mestre. No sabemos, Nós não sabemos, pero tal vez sea usted maestro, mas talvez seja você, o usted, ou você, o usted. ou você. Solo había uno entre los 12, Só havia um entre os 12. pero Jesús lo dijo a todos. Porém, Jesus disse para ¿Por qué lo todos. dijo a todos? E por que ele disse para todos? Porque ese examen siempre es bueno. Porque esse examinar-se sempre é bom.
Señor, yo tengo algo contra mi hermano. Senhor, eu tenho algo contra o meu irmão. Señor, yo estoy guardando pensamientos de orgullo, de ira, de rabia. Senhor, eu estou guardando pensamentos de orgulho, ira ou raiva. Y si es así, E se é dessa forma, es bueno aplicar la sangre, é bom aplicar o sangue, el perdón. o perdão. Primeramente, que Dios nos perdone por lo que estamos pensando Primeiramente, que o Senhor nos perdoe por aquilo que estamos pensando. y también que nos ayude a perdonar. E também que nos ajude a perdoar. Ahí en 1 Corintios 10:16, Aí em 1 Coríntios 10:16, Pablo dice algo muy precioso. Paulo disse algo muito precioso. Dice, Diz, hablando de la cena, falando da ceia. la cena habla de la unidad del cuerpo de Cristo. E a ceia fala da unidade do corpo de Cristo. La copa que bendecimos O cálice que abençoamos no es la comunión de la sangre de Cristo. não é a comunhão do sangue de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Un hermano decía, hablando de este pasaje, Um irmão falava dessa passagem que la mesa del Señor es un remedio que a mesa do Senhor é um remédio para tratar una tendencia natural que hay en nuestras almas para tratar uma tendência natural que existe em nossas almas, de alejarnos de los otros. de nos distanciarmos dos outros. Porque la mesa Que a mesa nos hace hacer memoria del Señor nos faz fazer memória do Senhor hasta que Él venga, até que Ele venha. pero también es una mesa de comunión. Porém, também é uma mesa de comunhão. Es una mesa que el Señor instituyó É uma mesa instituída pelo Senhor para que nos reunamos juntos como hermanos para que juntos nós possamos nos reunir como irmãos y hagamos memoria de Él. e façamos memória dele. Qué precioso Que precioso, que el irmãos, Señor que o Senhor ha reunido a través de los siglos tem reunido através dos séculos a sus hijos aos seus en filhos torno a su pacto, em torno do seu pacto, en torno a su sacrificio, em torno do seu en sacrifício, torno a su muerte. em torno da sua morte. Entonces el problema de la iglesia de Corinto Então, o problema da igreja de Corinto era un problema muy serio, era um problema muito sério, porque en la práctica, porque na prática, como vida de iglesia, como vida de igreja, ellos no entendían lo que era la cena del Señor. eles não entendiam o que era a ceia do Senhor. Tanto que dice Pablo ahí, Tanto que Paulo disse aí que era notorio que algunos entre ellos estaban enfermos, que era notório que alguns entre eles estavam que enfermos, era notorio que algunos entre ellos habían muerto, que era notório que alguns entre eles estavam mortos, porque no estaban discerniendo. porque não tinha ou não estavam discernindo. Entonces, qué bueno que el Señor nos permita venir a la cena, Então, que bom que o Senhor nos permite vir à ceia, pero como dice la palabra, porém, como diz a palavra, celebremos la fiesta, celebremos a festa pero sin levadura, sem fermento, sin malicia, sem malícia, con corazones puros, com corações puros, con corazones limpios, com corações limpos, con corazones llenos de paz y de amor. com corações cheios de paz e de amor. Amén. Amém? Antes de entrar al lugar santo, Antes de entrar no lugar santo, había una pila de bronce en Ah. el tabernáculo, havia uma bacia de bronze no tabernáculo, para que los sacerdotes, para que os sacerdotes... esta vasija estaba hecha de los espejos de las mujeres, esta pila estaba hecha de los espejos de las mujeres, Essa bacia estava cheia dos espelhos das mulheres, y los sacerdotes llegaban a la pila e o sacerdote chegava nessa bacia de los espejos de las mujeres, dos espelhos das mulheres, que tenía agua, que tinha água, para lavarse en las manos. para lavar as suas mãos. Pero la figura del espejo Porém, a figura do espelho era para que ellos se miraran a ellos mismos era para que ele pudesse olhar ele mesmo y se lavaran. e se lavar. Porque si ellos entraban al lugar santo Porque se eles entrassem no lugar santo con las manos sucias com as mãos sujas para ministrar los candeleros o la mesa de los panes para ministrar nos candelabros e na mesa dos pães o el altar del incienso ou no altar do incenso, con manos sucias, com mãos sujas, ellos iban a morir. eles iam morrer. Eso es una tipología.
E isso é uma tipologia. Y el Señor permite con su palabra E o Senhor permite, com a sua palavra, que nos examinemos que nós nos y examinemos nos lavemos e nos lavemos, para no comer para juicio. para não comermos para juízo. Amén. Amém? El Señor por su palabra nos limpie Que o Senhor, pela sua palavra, nos y limpe purifique nuestro corazón. e purifique os nossos corações. Amén. Amém? La paz del Señor, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos. A paz do Senhor, irmãos, vamos fazer uma oração. Oh Padre, tú que nos has hablado por tu palabra, Ó Pai, Tu tem nos falado pela Tua palavra. queremos estar limpios delante tuyo, Señor. Queremos estar limpos diante de Ti, Senhor. Queremos sacar de nuestro corazón Queremos tirar do nosso coração todo lo que no corresponde a ti, tudo aquilo que não corresponde a Ti, todo lo que no corresponde a tu amor, tudo aquilo que não corresponde ao Teu amor, todo lo que no corresponde al nuevo hombre. tudo que não corresponde ao novo homem. Y te pedimos que tú lo quites, Señor. E pedimos que o Senhor tire, Senhor. Quita toda ira, Señor. Tira toda ira, Senhor. Quita todo rencor, Señor. Todo rancor, Toda amargura, Señor. toda amargura, Toda división en nuestro corazón. toda divisão em nosso coração Toda soberbia, Señor. e toda soberba, Senhor. Oh, Señor, no queremos manchar tus atrios, Señor. Não queremos manchar, Senhor. Oh, Señor, no queremos ser ligeros, Señor. Não queremos ser apressados, Senhor. Oh, Señor, disipa toda tiniebla con tu luz. Dissipa todas as trevas com a Tua luz. Oh, disipa toda maldad con tu amor, Señor. Dissipa toda a maldade com o Teu Oh, amor. Señor, que lo único que debamos a los demás sea el amarles. Que o único que nós devamos aos irmãos é amá-los. Oh, Señor, perdónanos cuando hemos sido tropiezo. Perdoa-nos, Senhor, quando temos sido tropeços, Senhor. Límpianos, Señor. Limpa-nos, Senhor. Límpianos más y más, Señor. Limpa-nos mais Tú e dices mais. que bienaventurado el que tiene un corazón limpio, Por Señor. isso diz que bem-aventurado o que tem um coração. Límpianos, Señor. Límpanos, Límpianos, Señor. Limpa-nos. Háblanos por tu conciencia, Señor. Fala-nos, Senhor, por tua consciência. Habla nuestros corazones, Señor. Fala, Senhor, aos nossos Y corações. danos el poder en tu gracia por tu Espíritu E nos dá o poder e a graça pelo Teu Espírito. para amar, Señor. Para amar, Senhor, Para soportar, para suportar para perdonarse, e para perdoar. para tener misericordia, Para ter misericórdia. como tú la has tenido con nosotros. Como o Senhor tem tido para conosco. Oh, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amén, Señor. Ao leão de Judá.